Certo. Então, você tem ouvido falar sobre agentes de inteligência artificial em todo lugar ultimamente e quer se aprofundar muito, mais do que apenas o blog de tecnologia médica. Realmente é a nova fronteira, não é? Com certeza. E você nos enviou um monte de coisas sobre esses artigos, pesquisas, até algumas declarações de CIOR. Parece que todo mundo tem uma opinião. E o que me fascina é quanta confusão ainda existe sobre o que realmente é um agente de inteligência artificial. Já superamos o ciclo de hype da inteligência artificial, em geral, e agora as pessoas estão tentando entender os detalhes. Ok, então é aqui que entra essa análise aprofundada. Vemos todas as suas fontes bem aqui, prontas para desvendar tudo. Então, primeiro as coisas. Para quem precisa de uma rápida contextualização, imagine entregar uma lista de tarefas a uma inteligência artificial realmente inteligente e, crucialmente, as ferramentas para realmente realizá-la. Essa é a ideia básica, certo? Exatamente. Aquele vídeo da Vendasta que você enviou com a analogia da babá. E isso é perfeito. Não se trata apenas de a inteligência artificial entender informações como aqueles chatbots que todos nós já estamos acostumados. Trata-se de pegar essa compreensão e transformá-la em ação. Como uma babá, que não apenas conhece as regras, mas que realmente pode impor a hora de dormir ou lidar com uma crise, sabe? E essas regras são essenciais, certo? Em vez de apenas responder a comandos, como um chatbot, um agente de inteligência artificial tem todo um fluxo de trabalho, como, por trás daquela interface amigável, há um gerente de projeto super organizado lá, dividindo as tarefas. É essa combinação de compreensão, pensamento e ação que os torna tão poderosos. E isso não se trata apenas de interagir conosco. Em um dos vídeos do YouTube, acho que foi o Sandbox aqui, eles destacaram como os agentes de inteligência artificial podem interagir com software, dado e até mesmo hardware. Uau, as coisas ficam interessantes. Não estamos mais falando sobre agendar compromissos ou escrever e-mail. Estamos falando sobre agentes de inteligência artificial, executando simulações para cientistas, projetando sistemas complexos, até mesmo potencialmente interagindo entre si em um mundo virtual. Exatamente. É uma mudança fundamental de inteligência artificial como uma ferramenta passiva para um colaborador ativo. Você se lembra daqueles primeiros feitos da inteligência artificial, como o Deep Blue vencendo o Kasparov no xadrez, ou o AlphaGo dominando o Go? Impressionante, com certeza. Mas eles ainda estavam confinados a esses domínios específicos. Os agentes de inteligência artificial têm o potencial de operar em diferentes domínios, adaptando-se e aprendendo de uma maneira mais dinâmica. Ok, então é como a diferença entre, digamos, uma calculadora que pode resolver equações complexas e um assistente pessoal que pode gerenciar toda a sua vida. Exatamente. E falando sobre como gerenciar nossas vidas, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, parece bastante confiante de que estamos caminhando para um futuro com milhões desses agentes de inteligência artificial trabalhando ao nosso lado. Acho que ele até disse algo como agentes são os novos aplicativos. O que é intrigante é a escala dessa afirmação. Falamos de 1 ou 2 agentes de inteligência artificial por pessoa, mas, potencialmente centenas. Cada um especializado em tarefas muito específicas. Imagine um agente de inteligência artificial para gerenciar suas finanças, outro para sua saúde e condicionamento físico, e outro para seu calendário social. As possibilidades são realmente de surpreender. É muito para se entender, com certeza, mas mesmo com todo esse potencial, ainda existem alguns obstáculos bem grandes, certo? Um dos artigos que você compartilhou para Matthew Berman enfatizou que o aprendizado não supervisionado será fundamental. Absolutamente. Neste momento, ainda estamos principalmente no campo do aprendizado supervisionado. Você sabe, onde os humanos têm que fornecer conjuntos de dados massivos para a inteligência artificial e, em seguida, rotular tudo meticulosamente. Mas isso não é escalável a longo prazo. É como ensinar uma criança a identificar cada objeto no mundo, mostrando-lhe cartões de memória. Funciona, mas é incrivelmente demorado. Exatamente. E simplesmente não é viável para o tipo de tarefas complexas e multifacetadas que estamos imaginando que os agentes de inteligência artificial realizem. Precisamos que eles sejam capazes de aprender, reconhecer padrões, fazer inferência e se adaptar a novas informações, sem intervenção humana constante. Ok, e é aí que entra o aprendizado não supervisionado. Em vez de receber informações de forma passiva, o agente de inteligência artificial seria capaz de explorar dados por conta própria, quase como uma criança descobrindo independentemente o mundo ao seu redor. Certo, eles podem não acertar tudo de imediato, mas aprendem com seus erros e desenvolvem uma compreensão muito mais profunda e sutil ao longo do tempo. E essa é a parte realmente empolgante. Pense em como o AlphaGo dominou o Go, sem nenhuma instrução humana. Ele simplesmente jogou contra si mesmo, milhões e milhões de vezes, aprendendo com seus erros e melhorando a cada jogo, o que é impressionante e um pouco intimidador. Essa ideia de inteligência artificial se ensinando a ser um gênio estratégico. Mas como isso se aplica, digamos, a um
Agente de inteligência artificial gerenciando minha caixa de entrada. Trata-se de aplicar os mesmos princípios de autoaprendizado a uma gama muito mais ampla de tarefa. Assim, em vez de apenas dominar um jogo, o agente de inteligência artificial poderia estar aprendendo a priorizar seus e-mails, como filtrar spam, até mesmo redigir respostas no seu próprio estilo pessoal. Então, em vez de apenas classificar e-mails com base em palavra-chave ou remetente, eu poderia realmente entender o contexto, as nuances, até mesmo o tom emocional das minhas mensagens. Isso é algo de outro nível. E não se trata apenas de entender. Trata-se de pegar esse entendimento e usá-lo para tomar decisões, priorizar tarefa e até mesmo potencialmente antecipar suas necessidades, antes mesmo de você articulá-las. Assim, ele se torna proativo, em vez de apenas reativo. É como ter um assistente pessoal que pode não apenas gerenciar sua agenda, mas também antecipar potenciais conflitos e sugerir soluções antes que eles surjam. Exatamente. E esse nível de resolução proativa de problemas só é possível com agentes de inteligência artificial que podem aprender e se adaptar de forma independente, refinando constantemente sua compreensão de suas preferências e prioridades. Ok, então estabelecemos que o aprendizado não supervisionado é totalmente crucial para desbloquear todo o potencial dos agentes de inteligência artificial, mas não é o único fator, certo? Um dos artigos, acho que era da Sequoia Capital, destacou a importância de algo chamado velocidade de geração de token. O que exatamente é isso? E por que isso é tão importante para agentes de inteligência artificial? Essa é uma ótima pergunta, e ela vai direto ao cerne de como esses agentes de inteligência artificial realmente pensam. A velocidade de geração de tokens refere-se à rapidez com que o agente de inteligência artificial pode processar e gerar pedaços de informação. Esses pedaços são como os blocos de construção de sua compreensão. Imagine construir uma casa com blocos de Lego. Quanto mais rápido você conseguir encontrar e montar esses blocos, mais rápido poderá construir a casa. Ok, então nesta analogia, os blocos de Lego são como pedaços de informação, e o agente de inteligência artificial está constantemente montando e remontando-os para entender o mundo e tomar decisões. Exatamente. E quanto mais rápido isso puder ser feito, mais rápido poderá aprender, se adaptar e responder a novas situações. É como a diferença entre, digamos, um chefe habilidoso que pode picar vegetais a uma velocidade impressionante e alguém que ainda está se atrapalhando com uma faca. E é aqui que entra a ideia de reflexos. Então, não se trata apenas de pensar rápido, mas também de agir rápido. Exatamente. Veja, até mesmo um pequeno atraso no tempo de resposta pode ter um grande impacto, especialmente quando falamos sobre interações em tempo real ou sistemas complexos. Pense em um carro autônomo, certo? Ele precisa ser capaz de processar informações de seu sensor e tomar decisões em frações de segundo para evitar acidentes. Um agente de inteligência artificial que está gerenciando um portfólio de ações. Você sabe, um atraso de apenas alguns milissegundos pode significar a diferença entre fazer uma negociação incrível e perder completamente a oportunidade. Por isso, a velocidade de geração de tokens é tão importante. Os pesquisadores estão constantemente ultrapassando os limites nesse aspecto, desenvolvendo novos algoritmos e arquiteturas de hardware que podem acompanhar as demandas desse agentes de inteligência artificial. Então é como a diferença entre jogar um videogame em uma conexão de escada e em fibra ótica. Tudo é simplesmente mais suave, mais rápido e mais responsivo. E responsividade é crucial. Se quisermos criar agentes de inteligência artificial que pareçam inteligentes e capazes, queremos que eles consigam acompanhar a gente, antecipar nossas necessidades, até nos surpreender com sua velocidade. Ok, então cobrimos a velocidade, mas vamos mudar de assunto e falar sobre como esses agentes de inteligência artificial estão sendo realmente projetados. Um dos vídeos, acho que foi da IBM Tecnologia, mencionou essa mudança de modelos monolíticos para sistemas de inteligência artificial compostos. Do que se trata isso? É uma mudança fundamental na forma como pensamos sobre a construção de inteligência artificial. No passado, havia um foco em criar esses modelos de inteligência artificial massivo e abrangentes, quase como cérebros gigantes tentando lidar com todas as tarefas possíveis. Mas, na verdade, isso não é muito eficiente. É como tentar construir um canivete suíço, que pode fazer tudo: abrir uma lata, realizar uma cirurgia. Você nomeia. Parece impressionante, mas na realidade, provavelmente não é muito bom em nada disso. Exatamente. É muito mais eficaz dividir tarefas complexas em partes menores e mais gerenciáveis, e então projetar agentes de inteligência artificial especializados para cada uma dessas partes, como construir uma equipe de especialistas, cada um com suas próprias habilidades e conhecimentos únicos. Então, ao invés de uma inteligência artificial, é mais como uma rede de agentes de inteligência artificial menor e interconectados, cada um especializado em uma área específica. Exatamente. Torna inteligência artificial muito mais focado e eficiente. É como
Pense na diferença entre ter um médico geral que trata de tudo versus uma equipe de especialista, um cardiologista, neurologista, oncologista, cada um com um profundo entendimento de seu próprio campo específico. Faz sentido. Então, trata-se de aproveitar a especialização para obter um desempenho geral melhor. Mas como isso realmente funciona no mundo real? Você pode nos dar um exemplo de um sistema de inteligência artificial composto, em ação? Retornemos ao exemplo do planejamento de férias discutido. Peça ao agente de inteligência artificial para planejar sua viagem dos sonhos à Itália. Agora, um modelo de inteligência artificial monolítico que tentaria lidar com cada aspecto dessa tarefa, por conta própria, reservando os voos, encontrando os hotéis, pesquisando atividades, mais um sistema de inteligência artificial composto, que adotaria uma abordagem mais modular. Em vez de inteligência artificial, tentando ser agente de viagens, concierge e guia turístico, teria agentes de inteligência artificial separados para cada função. Então, tenha um agente de inteligência artificial, que é especificamente projetado para encontrar as melhores ofertas de voos. Leve em consideração seu orçamento, suas companhias aéreas preferidas, sua tolerância a escalas. E então, uma vez que você tenha reservado os voos, outro agente de inteligência artificial entra em ação para encontrar o hotel perfeito. Certo, e este pode se especializar em compreender suas preferências quando se trata de hotéis, localização, comodidades, estilo. Ele pode até analisar avaliações para garantir que você esteja obtendo o melhor valor. E uma vez que você tenha os voos e acomodações organizados, outro agente de inteligência artificial aparece para ajudá-lo a planejar seu itinerário. Exatamente. Este pode ser todo sobre entender seus interesses, sabe? Você gosta de história, arte, comida, aventura, e então ele cria um itinerário totalmente personalizado, com atividades e experiências que são adequadas para você. Ok, então isso está começando a soar como a viagem dos sonhos definitiva, planejada e executada perfeitamente por essa equipe de agentes de inteligência artificial especialistas, mas onde eu, o viajante humano, me encaixo em tudo isso. Estou apenas acompanhando a viagem nesse ponto. Você controla. Você fornece aos agentes de inteligência artificial a visão geral, suas preferências, seu orçamento, e eles cuidam de todos os detalhes, permitindo que você relaxe e aproveite. Então é como ter uma equipe inteira de assistentes pessoais trabalhando nos bastidores para tornar minhas férias perfeitas. Eu poderia me acostumar com isso. E esse é o ponto principal. Sistemas de inteligência artificial compostos nos permitem aproveitar o poder da especialização e da colaboração para criar essa incrível eficiência e personalização, algo que simplesmente não seria possível com uma única inteligência artificial, não importa quão inteligente ela seja. É como duas metades são melhores. Aqui é como uma equipe de inteligência artificial supera uma inteligência artificial individual. Precisamente à medida que desenvolvemos agentes de inteligência artificial mais sofisticado e começamos a conectá-los de maneiras ainda mais complexas, bem, as possibilidades são realmente limitadas. Ok, mas toda essa conversa sobre agentes de inteligência artificial especializados trabalhando juntos me faz pensar na importância do planejamento. Absolutamente. O planejamento é o que leva esses agentes de inteligência artificial de meros executores de tarefa a realmente se tornarem pensadores estratégicos. É a diferença entre seguir instruções cegamente e ser capaz de antecipar necessidades, considerar diferentes opções e tomar decisões que realmente estejam alinhadas com objetivos de longo prazo. É como a diferença entre ter um sistema de navegação GPS básico, que apenas diz onde virar, e um que realmente analisa padrões de tráfego e sugere rotas alternativas para te levar ao seu destino mais rápido. Exatamente. E quanto mais complexa uma tarefa se torna, mais importante esse tipo de planejamento se torna. Pense em algo como, não sei, gerenciar uma cadeia de suprimentos global ou coordenar um esforço de ajuda em desastre. Essas situações incrivelmente complexas, com muitas variáveis e potenciais interrupções. É verdade. E um humano mal consegue acompanhar tudo isso, quanto mais tomar boas decisões em tempo real. Exatamente. Aí que os agentes de inteligência artificial, ao planejar, podem realmente brilhar. Eles podem analisar grandes conjuntos de dados, identificar padrões e gerar planos que levam em conta todos os fatores. Então é como ter uma equipe de especialistas em logística superpoderosos, trabalhando juntos para garantir que tudo funcione sem problemas, mesmo quando, você sabe, as coisas saem do controle. Exatamente. E isso nos leva ao quarto e último elemento que eu acho super importante aqui. Andrew Ng o chama de colaboração entre múltiplos agentes. Ok, tocamos um pouco nisso mais cedo com toda a questão dos sistemas de inteligência artificial compostos.
postos, mas parece que isso vai ainda mais fundo do que apenas, você sabe, especialização. Sim, porque a colaboração entre múltiplos agentes não se trata apenas de ter agentes de inteligência artificial que se especializam em tarefas específicas. Trata-se de permitir que eles se comuniquem, coordenem e aprendam uns com os outros. Então é como pegar aquela equipe de agentes de inteligência artificial especialista, estávamos falando, e transformá-los em uma verdadeira equipe. Como se eles não estivessem mais apenas trabalhando em paralelo. Eles estão realmente compartilhando informações e estratégias para alcançar um objetivo comum. Certo. Imagine uma equipe de agentes de inteligência artificial trabalhando no design de um novo produto. Ok, há um especialista em ciência dos materiais, outro focado em processos de fabricação e um terceiro muito bom em análise de mercado. Agora, em vez de trabalhar isoladamente, eles podem realmente compartilhar suas percepções, trocar ideias entre si, iterar nos design, até chegarem a algo verdadeiramente inovador. Então é meio que a ideia de que duas cabeças pensam melhor do que uma, mas em uma escala muito maior. Exatamente. É o poder da inteligência coletiva, mas amplificado pela velocidade e eficiência da inteligência artificial. E à medida que criamos agentes de inteligência artificial mais sofisticados e os conectamos de maneiras mais complexa, as possibilidades são praticamente infinitas. Definitivamente, é um momento empolgante para acompanhar tudo isso, mas antes de encerrarmos, acho importante reconhecer que ainda existem, você sabe, alguns desafios aqui. Absolutamente. Não podemos esquecer que essa tecnologia ainda está em desenvolvimento e há questões importantes que precisamos levantar sobre ética, sobre segurança e sobre o impacto na força de trabalho. Precisamos assegurar o uso responsável dessas ferramentas para o benefício de todos. E eu concordo completamente. É uma conversa importante a se ter, e é uma que continuará a evoluir à medida que a tecnologia evoluir. Bem, aí sim respeito. Acho que oferecemos aos nossos ouvintes muito para pensar hoje. Foi uma incrível imersão neste mundo dos agentes de inteligência artificial e todas as maneiras como eles têm o potencial de, você sabe, revolucionar como vivemos e trabalhamos. Realmente tem. E como vimos, isso é realmente apenas o começo. Então, para nossos ouvintes que querem se aprofundar em qualquer um desses tópicos, links para as fontes estão nas notas do programa. E você, quais aspectos da revolução do agente de inteligência artificial você está mais curioso? Quais tarefas você confiaria a um agente de inteligência artificial se tivesse a chance? Mantenha essas perguntas em mente enquanto explora este incrível novo campo. Até a próxima, aprendendo, questionando, se aprofundando.